Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre fases da Lua, rotação e translação da Terra. Primeiro eu vou falar sobre as fases da Lua. Ela possui 4 fases: a minguante, crescente, lua cheia e lua nova. Qual a diferença? A lua crescente e minguante, elas só mudam de posição do sul ao norte, mas elas estão parcialmente, 1/4, na verdade, de iluminação sendo refletida do Sol, porque a Lua não possui luz própria, ela precisa da incidência ser refletido pelo Sol, pela luz do Sol. Então, minguante e crescente é 1/4 de iluminação, então a gente consegue visualizar à noite 1/4 delas. Já com a lua cheia, a gente consegue visualizar ela totalmente, porque da Terra, em vista da Terra, a gente consegue visualizar ela aqui durante a noite. No período da noite a gente consegue visualizar, porque o Sol está diretamente refletindo sobre ela. Já na lua nova, a gente consegue visualizar ela durante o dia, porque a lua está na frente entre o Sol e a Terra, então a gente consegue visualizar ela durante o dia, ao contrário da lua cheia, que está aqui à noite, quando é visualizado ela, quando está no período de noite. A Terra não uma parte da Terra que se encontra nessa parte não está conseguindo visualizar o Sol, porque está no período de noite. Então, visualizando a lua cheia, a gente consegue ver então ele se refletindo à luz do Sol. A lua nova não, a lua nova está na frente da lua. Então é durante o dia, porque a incidência do Sol está batendo na Terra, mas no nosso campo de visão não conseguimos visualizar a luz refletindo na Lua, na parte da Lua. Como a Lua está de frente para nós, a gente consegue ver ela por sombra e no período de dia. Vou falar sobre os eclipses, o eclipse solar. Então, o eclipse solar nada mais raramente ele acontece a um certo período, e é quando a Lua está alinhada com a Terra e com o Sol. Tá? Aqui você pode ver que é a Lua nova, no período de Lua nova, em que a Lua está alinhada com a Terra e com o Sol. Vocês podem ver que esse é o alinhamento. Então, a gente consegue visualizar o penumbro, que é uma sombra, que a Terra, como ela, a gente consegue visualizar a Lua só a sombra da Lua, porque o Sol não está refletindo, a gente visualizando aqui na Terra durante o dia, o Sol não está refletindo na parte que a gente está visualizando a Lua. Por isso que a gente vê esse penumbro, essa sombra. Como é na fase de lua nova, a gente não consegue ver a iluminação sendo batida na Lua. Então, como a Lua se alinha ao Sol e à Terra, a gente consegue ver esse efeito de eclipse solar. Já no eclipse lunar, que a Lua ela está na fase de lua nova, em que a gente consegue visualizar a Lua durante a noite, tá? E como a Lua está alinhada ao Sol e à Terra, há esse alinhamento, que também é raro, a gente consegue ver esse penumbro, o Sol, então, acaba, como ele está alinhado, a gente consegue, então, não ver apenas a lua cheia, que a gente consegue ver a iluminação toda do Sol refletindo sobre a Lua, mas a gente consegue ver ela nessa cor, que chamamos de eclipse lunar, por causa
desse alinhamento entre a Terra, Sol e a Lua. Rotação. Rotação nada mais é que o movimento da Terra sobre seu próprio eixo. O período dela é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, do sentido oeste para leste. Nisso a gente consegue visualizar o nascente do Sol a partir do leste e o nascer do Sol pelo leste e o entardecer, o anoitecer pelo oeste. Por isso que o Japão é a terra do Sol nascente. A velocidade aproximada do movimento de rotação da Terra é de 1.675 km por hora ou 465 minutos por segundo. Já a translação é a movimentação da Terra em volta do Sol, assim como os demais planetas do Sistema Solar. O período de translação da Terra é cerca de 365 dias. O período de translação é certamente ele é cerca de 365 e alguns quebrados, 24 dias e alguns quebrados. Ao final de 4 anos, essas horas que vão sobrando formam então mais 24 horas, que é um dia, o que chamamos então de ano bissexto, que é um total de 366 dias. E ele ocorre então no calendário, a gente coloca no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Como eu falei, a translação não só a Terra, mas os demais planetas gira em torno do Sol. E o ponto onde a Terra se encontra mais próximo do Sol chama de periélio. E o mais afastado, afélio. No período periélio, a distância entre o nosso planeta e o Sol é de aproximadamente 147,1 milhões de quilômetros. Já no afélio, essa distância aumenta para 152,1 milhões de quilômetros. A velocidade de translação da Terra também não é a mesma ao longo da sua trajetória, apresentando velocidades ligeiramente diferentes de acordo com a sua posição em relação ao Sol. No período periélio, a velocidade é maior, está mais próximo do Sol, sendo igual a 30,3 km por segundo. Já no afélio, a velocidade cai para 29,3 km por segundo. Inclinação do eixo da Terra. A gente pode ver que é um grau de 23, aqui ao norte, no hemisfério norte, uma inclinação de 23,5 graus. Essa inclinação, ele acaba acrescentando três estações. Se fosse ela não tivesse essa inclinação, teria apenas 2 estações, inverno e verão. Mas, como há essa inclinação, a gente consegue aqui ver 4 quartos, são então em 4 estações do ano. A gente consegue ver a luz solar sendo refletida na Terra. A maior incidência fica na linha do Equador. E os polos com menor incidência. Quanto maior a seta, é menor a incidência da luz solar. Então, temos as 4 estações do ano. As 4 estações do ano. Aí, chamamos de inverno, solstício, que começa em 22 de dezembro. Já primavera, que chamamos de equinócio, começa em 21 de março. O verão, eles chamamos de solstício, que começa em 22 de junho, no hemisfério norte. E o verão, que começa, aqui no hemisfério norte, a gente pode ver que é no hemisfério norte, ele começa
solstício de outono, ele começa, equinócio, perdão, 23 de setembro, no hemisfério norte. Já aqui, ao contrário, é a primavera, no hemisfério sul. Já no solstício, 22 de dezembro, no hemisfério norte, começa o inverno. E no verão, no hemisfério sul, começa o verão. Lá no equinócio, começa 21 de março, começa a primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. 22 de junho, solstício, que inicia o verão lá no hemisfério norte, e aqui no hemisfério sul inicia o verão. Como eu tinha falado, a incidência de luz solar é maior nos polos, é maior na linha do Equador, mediano nas trópicos, e menor incidência solar nos polos sul e norte. A aula fica por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.